Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Saúde Mental em Foco dessa tarde. E hoje a gente tem um tema aqui interessante, em especial para as mulheres que me acompanham aqui no Instagram. Vocês sabem que uma média de 80% das pessoas que me acompanham aqui no Instagram são mulheres. E o tema da live de hoje é o seguinte, os 4 temperamentos e os impactos no ciclo menstrual. Ou seja, é uma live muito interessante e muito oportuna para as mulheres identificarem, por exemplo, em relação à questão do comportamento nesse período do ciclo menstrual. Algumas mulheres ficam um pouco melancólicas, é natural, é os hormônios à flor da pele, algumas se estressam, se irritam. Como é que você pode equilibrar isso? O meu convidado de hoje é um amigo meu, Nathaniel Oliveira, que ele é terapeuta naturopata. E através da live de hoje você vai ter a oportunidade de entender, né, como é que funciona esse ciclo da mulher, de temperamento, comportamento. Vai ser uma live bem interessante. E eu quero fazer um pedido para você, convidar nessa live aqui e enviar para 5 amigas suas, que com certeza elas vão gostar dessa live aqui, tá bom? Vou fazer aqui o convite para o Nathaniel participar. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Nathaniel. Olá, Wendel. Boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Tudo certinho, meu amigo. Bem-vindo, viu? Muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, pela honra de estar aqui nesse espaço, compartilhando um pouco do nosso conhecimento, né? E tenho certeza que será de bastante ajuda para todas as pessoas aí. Sem sombra de Muito obrigado. dúvida. Por nada, meu amigo. Nathaniel, pra gente dar início aqui, a live, tá tendo um retornozinho um pouquinho alto, Nathaniel. Não sei se é Deixa eu ver, do celular. deixa eu ver aqui. Melhorou mais? Pronto. Tá indo um pouquinho. Eu tô falando e tô me escutando. Eita, É normal. deixa eu ver aqui. Não sei se é... Deixa eu ver aqui. Tá. Eu Não quero sei se fazer é alguma. um pedido para quem tá aqui acompanhando, né? Que tiver alguma pergunta, pode fazer sua pergunta aqui, que eu vou vendo aqui. E o Nathaniel, no decorrer da live, ele vai participando com a gente. Tá bom? Melhorou mais, Wendel? Deixa eu ver. Melhorou. Melhorou. Pronto. Bora Valeu, meu embora. amigo. Qualquer coisa, é só mandar as ordens aí que eu vejo o que é que eu posso fazer aqui. Pronto. A primeira pergunta é a seguinte, Nathaniel. O que são temperamentos? Bom, é o seguinte: temperamento de uma pessoa é a sua expressão comportamental, é como a sua estrutura psicológica funciona e como que as suas emoções se expressam instantaneamente perante um estímulo. Então, o temperamento de uma pessoa vai explicar como ela vai reagir e se comportar diante de cada situação que ela enfrenta aí no dia a dia. O nosso temperamento, ele é um conjunto de características que faz parte, né, que é inerente à nossa vida, à nossa essência, vamos colocar assim. Então, nós podemos comparar, por exemplo, o nosso temperamento à nossa digital. Então, sabemos que não existe uma digital igual a de outra pessoa. Da mesma forma, é o nosso temperamento. A maneira como eu reajo diante de um estímulo, né, do meio externo vai ser completamente diferente a forma como você vai reagir ao mesmo estímulo. Então, o temperamento, ele é algo inato, ele é algo que faz parte da essência de cada pessoa, por assim dizer. O temperamento, ele difere da personalidade. Muitas vezes, talvez haja esse mal entendido, né, entre as pessoas, dizer assim, não, fulano tem uma personalidade forte. Eu acredito que muitas pessoas aqui já tenham ouvido falar. Ah, fulano é muito, né, dura na queda, é uma personalidade muito forte. Mas existe uma diferença entre temperamento e personalidade. O nosso temperamento, nós já nascemos com ele. É algo inato da nossa essência. Já a personalidade é algo que nós podemos construí-la ao longo da nossa vida e ajustá-la. Então, em resumo, o temperamento de cada pessoa é um conjunto de reações, de padrões que nós vamos manifestar diante das situações do dia a dia. Então, o temperamento, ele não é algo que foi construído, ele não foi aprendido ao longo dos anos, né, com a educação que os nossos pais nos deu. O temperamento é algo que já faz parte da pessoa.
Agora, o que pode ser desenvolvido, ajustado e modelado é a personalidade. Então, tem essa diferença aí básica que faz toda a diferença na nossa compreensão sobre o porquê que nós fazemos o que fazemos, falamos como falamos, entende? Entendi. Interessante. Então, no caso, no que você comentou, Nathaniel, temperamento não é a mesma coisa de personalidade, né? Não, existem essas diferenças. O temperamento é algo que nós já nascemos. A personalidade, ela vai ser ajustada ao longo da vida. E aí entra um ponto interessante, que é o estudo da psicossomática, perdão, da epigenética. A epigenética, os cientistas eles já descobriram e comprovaram o poder que o ambiente tem na nossa vida. Então, eu tenho um temperamento. Então, vamos colocar assim. Eu tenho um temperamento melancólico, que logo mais eu já vou explicar algumas características desse temperamento. Então, isso faz parte da minha essência. Agora, claro que, de acordo com o meu ambiente familiar, de acordo com o ambiente onde eu trabalho, enfim, diante de N situações em que eu me exponho ao longo da minha vida, essas situações podem moldar a minha personalidade. Então, talvez, de acordo com os eventos vividos, eu possa viver, por exemplo, uma pessoa tenha vivenciado algum trauma e esse trauma influenciar na minha capacidade de me comunicar. E aí, dessa forma, vai trazer diversas, vamos dizer assim, influências na minha vida, na forma como eu vou viver, na forma como eu vou expressar ou não expressar as minhas emoções. Então, a personalidade, ela é afetada com base no meio em que eu vivo. O temperamento, não. O temperamento, ele já vem ali desde o nosso nascimento. Legal, interessante, né? Compreender essa diferença, né? Agora, outra pergunta, Nathaniel, é quantos tipos de temperamento existem e quais são eles? Então, existem 4 diferentes temperamentos. E para cada temperamento, existem 3 subtipos de temperamentos. Os temperamentos são colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Cada um desses temperamentos estão associados a um elemento da natureza, a uma estação do ano, e dessa forma, cada elemento da natureza está vinculado a uma substância existente no nosso organismo. E que, para que nós possamos ter qualidade de vida, bem-estar, para que a gente viva bem, para que a gente consiga manter a nossa saúde em harmonia, a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental, espiritual, enfim, nós necessitamos de que exista equilíbrio entre essas substâncias. Por exemplo, o temperamento colérico. Vamos falar aqui sobre esse temperamento que ele tem características, assim como todas as outras, únicas e bem específicas. O temperamento colérico está associado ao elemento fogo, que esse também associa-se o estudo dos temperamentos ao estudo da medicina tradicional chinesa, que para quem conhece, para quem já ouviu falar, na medicina chinesa nós falamos sobre os elementos da natureza. O elemento colérico, o temperamento colérico, assim como o temperamento, o elemento fogo, eles estão intimamente vinculados, assim como a estação do ano, o verão. E aí nós vamos analisar que este temperamento colérico, ele está associado também à substância que o nosso corpo produz, que é a bilis. Esse é um líquido que o fígado ele produz. Então, quando nós vamos conhecer o temperamento colérico, nós já conseguimos fazer um mapeamento sobre qual é o órgão específico daquela pessoa que sofre uma maior, vamos dizer assim, uma maior sobrecarga. Então, qual é o órgão mais frágil? Quais são as emoções que aquela pessoa ela vai manifestar de uma forma mais intensa, justamente porque ela tem uma fragilidade física, né, naquele órgão específico. Então, o colérico, ele atua, ele apresenta uma alteração, uma fragilidade, vamos colocar assim, no fígado e vesícula. Logo, essas pessoas, elas tenderão a demonstrar mais explosões de irritabilidade. Então,
uma pessoa colérica, ela tem essa manifestação de mais raiva. Ou ela explode essa raiva, ou ela expressa essa raiva, ou então ela reprime, ela guarda, e aí esse comportamento vai ser afetado, né, vai ser influenciado de acordo com o que a pessoa ela está vivendo, a fase que ela está vivenciando na vida. Já o segundo temperamento é o sanguíneo. Então, o sanguíneo está associado ao elemento ar, a estação primavera e a substância física que é o sangue. Quando se apresenta alguma alteração dessa substância, por exemplo, quando a gente fala, né? Ah, fulaninho está com um problema tal, problema circulatório. Fulaninho está com sangue sujo, né? Fulaninho está com colesterol alto. Logo, nós compreendemos de que a substância física dessa pessoa com esse temperamento sanguíneo, ela já não está muito saudável. E aí já começa a manifestar algumas alterações físicas. O terceiro elemento, o terceiro temperamento, é o temperamento melancólico, que está associado ao elemento terra, à estação do ano outono, e a substância física é a bilis negra, ou o ácido clorídrico que é produzido no estômago. E por último, o temperamento fleumático, que está associado ao elemento água. E aí está associado, esse temperamento, associado à estação do ano, o inverno. E a substância associada a esse temperamento é a fleuma, que é o catarro mais famoso e mais fácil das pessoas compreenderem. Então veja, quando se existe a dominância de um elemento da natureza, então, por exemplo, no meu caso é o elemento terra. Eu tenho um temperamento melancólico, o elemento da natureza é o elemento terra, e aí dessa forma, quando se existe uma maior quantidade, por exemplo, de uma determinada substância em desequilíbrio na minha saúde, esse desequilíbrio, o elemento terra, por exemplo, vai desencadear alterações físicas, não somente na minha saúde física, como também nas minhas emoções, nos meus comportamentos. E isso vai me levar a quadros de adoecimento, se caso eu não cuido corretamente. Entende? Então, é válido destacar que, assim, conforme destaquei, 4 elementos, características de cada um desses elementos. Só que nós não podemos, Wendel, encaixar as pessoas, enquadrar como se fosse colocando ela, não, você é desse temperamento, vamos colocar aqui nessas caixinhas, né? É essencial conhecer os temperamentos, assim como os seus subtipos, para que a gente consiga compreender e entender o ser humano na totalidade. Entender como que aquela pessoa ela funciona, como que aquela pessoa ela pensa, o porquê que ela se comporta de determinada maneira, como ela reage emocionalmente. Então, diante dos estímulos da vida, a gente vai compreender por que aquela pessoa fez o que fez, falou o que falou. E aí, dessa forma, nós vamos consegui-la ajudá-la de uma forma mais objetiva, mais específica. Legal. Isso que você comentou, Nathania, é tão interessante, porque muitas pessoas, por exemplo, seja através desse temperamento ou de algum exemplo, análise corporal, que as pessoas vão, por assim dizer, né? Informadas, olha, você tem esse traço em evidência, às vezes as pessoas ficam assim, eu sou assim, para sempre eu vou agir dessa forma, né? Mas é como você bem comentou, a partir do momento que a gente tem uma ajuda, né, de um profissional especializado como você, a gente passa a entender, voltado para a nossa vida, né, como a gente pode agir da melhor forma possível, né? Se respeitando, tomando melhores decisões, para não viver na dor, né? Exato. E é interessante esse ponto aí também, porque assim, existem diversas linhas, né, de estudos que estudam a mente humana, com os nossos comportamentos, como que nós funcionamos, e todas são válidas. O importante é nós entendermos o porquê, né, como que nós funcionamos, quais são as nossas necessidades, o porquê que eu me comporto de uma determinada maneira, o porquê que sentimentos específicos tendem a frequentemente dominar os meus pensamentos, né? E dessa forma, compreender as minhas emoções, a minha forma de pensar, de me comportar, para que eu saiba lidar comigo mesmo e saber lidar principalmente com pessoas que possuem um temperamento oposto ao meu.
Por que, Wendel? Não sei se você já observou, eu acredito que sim, é aquela coisa. Às vezes, uma pessoa está em um determinado ambiente. Aí, o que acontece? Chega uma outra pessoa, né, com características opostas a dela, um jeito extrovertido, brincalhão, comunicativo e tal, e tal, tal. E aí, de repente, aquela pessoa nem se conhece muitas vezes. Mas uma já não consegue se vincular à outra. É aquela coisa. Não fui com a cara daquela pessoa. E aí, o que acontece? A pessoa começa a criar um quadro mental de que aquela outra pessoa chegou. É metida, é amostrada, é arrogante, é isso, é aquilo outro. Sem nem ao menos conhecê-la. Simplesmente pelo fato de que eu sou de uma forma, eu tenho um comportamento, eu tenho uma postura específica. Já a outra pessoa chegou, é completamente diferente de mim. Então, aquilo muitas vezes já causa já sai faísca, vamos dizer assim, né? Porque o que eu não sou, o que eu não consigo demonstrar, eu vejo a outra pessoa fazendo e aquilo me obriga, de uma certa forma, a ver, peraí, por que eu não falo ou faço aquilo? Embora que às vezes eu desejo, mas por que eu não tenho tanta facilidade como aquela pessoa para me comunicar? Talvez eventos vividos, né, traumas vivenciados, tenham feito com que eu reprima a minha expressão emocional. Então, não é que eu não saiba me comunicar, não é que eu não tenha essa coragem. Simplesmente eu tenho medo. Medo da crítica, medo da humilhação, medo da rejeição. E com isso, as pessoas elas deixam de lado essa parte da sua personalidade que é tão essencial. Então, quando o outro vem e age, se comporta como eu gostaria, aquilo me faz, sabe, dar um choque. E diz assim, poxa, tá vendo aí, ó? Eu sou assim, ou pelo menos eu era daquela forma, mas hoje eu não consigo ser mais. Então, o outro, ele vem como uma forma de, ó, nos catucar, por assim dizer. Dessa forma, fazer com que a gente enxergue o que a gente não gostaria. E aí começa, né, os problemas, se nós não nos conhecermos e nem buscarmos ajuda, né? Excelente, excelente, Nathaniel. A gente vai dar uma pausa aqui, Nathaniel, para convidar aqui uma pessoa. E assim que eu combinei essa live contigo, essa pessoa disse: Wendel, eu quero falar alguma coisa. A gente já sabe, você já sabe, eu comentei com você agora há pouco. Ela está se organizando para o trabalho, aí ela já vai sair em instantes. Aí eu estou fazendo o convite aqui para ela compartilhar um pouquinho de como Beleza, você ajudou ela. Aí, maravilha. aí depois a gente vai voltar para o E, assunto novamente, que a gente está tranquilo. começando. Ela vai largar. Olha aí ela, Jane. Cheguei, Brasil. Chegou chegando. Cheguei, Boa cheguei. tarde, dona Jane Cleide. Bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde a todos. Convite, eu estou vendo aí minhas convidadas aí, muito importante. Eu não poderia ficar de fora, né, de participar dessa live. Quando eu comentei com o Wendel, olha, vamos convidar Natan para fazer uma live. O Wendel está certo. Então, tudo que Natan está falando aí, eu assino embaixo, né? Passei alguns meses fazendo terapia com ele. E hoje, na realidade, eu peguei a chave da minha vida e eu estraguei, né? Tive várias oportunidades, conhecimentos que jamais eu imaginei um dia conhecer, né? Conhecimento esse que foi conhecimento de libertação e de conquista, porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente vai dos nossos ideais, né? Às vezes a gente acha que para ser uma boa pessoa é necessário sempre dar, sempre estar sendo solidária o tempo todo, e nem sempre é assim, né? A gente aprende isso e isso realmente hoje eu estou em primeiro lugar, Jeová, lógico. Antes era marido, filho, aí segundo lugar agora eu agora penso em fazer tratamento de beleza, tratamento de emagrecimento, tudo que tiver de fazer, agora estou fazendo.
Então, eu agradeço primeiramente a Deus, né, a Jeová, nosso Deus, e a Natan pelas orientações, pelas aulas maravilhosas. Também tivemos companheiras, né, e companheiros que participavam também das aulas, excelentes pessoas, também que conseguiram destravar. E é isso aí. Era isso que eu Isso aí. queria dizer, só agradecer realmente, que é muito bom quando você se conhece. Quando você se conhece, você passa a aceitar melhor você mesmo, né? Exato. Conheci também a oportunidade de conhecer minha criança interior. Hoje eu estou de bem com a vida com ela. E estamos passeando bastante. O que eu não Esse, fiz, o que eu não fiz com ela na infância, a gente está fazendo coisas agora. Tá? Muito bom. exato. E Jane Cleide, assim, gente, Jane Cleide, eu sempre falei, né? Jane foi uma aluna que desde o começo, assim, me traz muito orgulho, né? E muito aprendizado também. Assim, a gente como terapeuta, eu como terapeuta, muitas vezes fico numa postura assim de orientar, de esclarecer, né? Só que assim como eu ensino, eu também sou ensinado. Eu sempre falei, até no último encontro que nós tivemos com, né, os alunos, eu sempre falei, destaquei algumas qualidades de cada um que eu vou levar para minha vida como aprendizado, né? Porque na vida a gente sempre vai estar aprendendo algo. Não é que eu sou um terapeuta, que eu estudo para nessa área de emoções, saúde mental, que eu não vou aprender também com as outras pessoas, né? E essa contribuição é de muita valia para ambos, porque as experiências de vida, os conhecimentos, né? A vivência da realidade do dia a dia, vivida por Jane, isso trouxe tanto aprendizado para a minha vida quanto para os outros alunos também. E era muito interessante, muito bacana, divertido as aulas, né? A troca de experiência. E isso aí, assim, é algo que a gente agrega muito na nossa vida e a gente só tende a crescer e evoluir mais. Muito obrigado, viu, Jana, aí também pelas suas Um experiências. abraço aí para todos que estão lá, que continuem, que com certeza vocês hoje, pelo menos, vão pegar pelo menos a chave. Vamos depois torce essa chave, vira essa chave, se transforma Exato, em nova pessoa. Logo, logo vocês exato. vão ver meus status, a nova pessoa. Não é só a nova. E... Parabéns, com certeza. Estamos todos na expectativa. Vamos lá, vamos lá. Muito obrigada. Obrigada, Wenda, por essa oportunidade. Obrigada a todos que estão presentes. E Obrigado, Judite. continuem, que eu vou estar ouvindo. Eu não vou, né, poder participar há muito tempo, porque realmente eu já estou de sair. Mas eu vou ouvindo até onde não cair. Né? Tá joia, tá joia, Muito gente. obrigada. Obrigado. Muito obrigada mesmo. Tchau, tchau. Um Tchau, Eu beijão. que agradeço. Tchau, Judite. tchau. Porque eu percebi, sendo assim, Jane Cleide, que tem gente que me conhece como Judite. Mas Judite Ah, é meu nome e o Wendel adotou no Instagram. Meu nome certo é Jane Cleide. sim, Tchau. sim. Por isso que eu estranhei algumas pessoas aqui falando de Judite. Tá vendo? Foi eu também. Tchau, Beijo, Dito. Tchau, tchau. tchau. Meu orgulho de tu, viu? Sim? Tchau, mãe. Pois é, Natan. Gente, Dona Jane relutou muito, muito para fazer terapia, para encontrar ajuda emocional, né? Tinha época, Natan, que eu dizia para mãe, mãe, vai gostar quando fizer, mãe, eu vou ensinar o terapeuta a ser o terapeuta, ó. Mas depois que teve a oportunidade, né, e confiou no teu trabalho, Natan, a chave de manhã virou de uma forma que eu fico muito, muito feliz mesmo, muito feliz porque minha mãe é minha referência, né? A gente, como até você compartilha, né? A gente tem um pedacinho de nossas mães, nossa mãe, nossa avó, nossa ancestralidade, por assim dizer. E assim, eu vendo hoje ela feliz com essa autoestima, já tinha uma autoestima elevadíssima. Aí agora tá melhor, tá se cuidando dela, essa questão da criança interior que já sofreu muito, trabalhou cedo, não teve muita infância, hoje ela está usufruindo melhor disso, graças ao teu trabalho. Então, eu só tenho a agradecer também Muito pelo obrigado. seu trabalho, meu amigo.
Muito obrigado. E assim, é aquela coisa, né? É assim, eu sou apenas um auxiliador, né, nessa jornada. A pessoa depende muito, Wendel, do desejo que a pessoa tem internamente, né? Eu sempre falo assim, ó, terapia, esse autoconhecimento, conhecer a si mesmo, não é uma jornada fácil, porque você vai ter momentos que você vai ter que olhar para partes suas que você já estava ali escondidinha, né? Que de acordo com o que você viveu, aquilo ali causou muita dor. Então, assim, é desafiador, sim, em muitos momentos. No entanto, os resultados de que quem se permite passar por esse processo é esse aí, né? Passa por aquele vale, né, de dor, de desafios, mas depois a pessoa ela consegue, ó, se reerguer. E aí ela consegue caminhar com as próprias pernas, sem estar carregando dependências emocionais, né? E aí dessa forma a pessoa, ó, ela simplesmente vai vivendo a vida dela, né, de uma forma mais fluida. Então isso aí é muito valioso, não só para mim, mas principalmente para a pessoa. E com certeza para todos que estão em volta dela, né? No seu caso, no Isso, caso do seu pai. Então, todo mundo só tem a ganhar. isso aí, meu amigo, muito bom. Vamos agora voltar para o assunto da live. A terceira Bora. pergunta, Nathan, é a seguinte: ó, você citou, né, os quatro temperamentos, aí agora seriam algumas características desses temperamentos. Isso. Então, assim, ó, são quatro. O colérico, primeiramente. O colérico, esse temperamento leva a pessoa a buscar o mundo fora dela. Então, aquelas pessoas que são muito expansivas, que necessitam estar em constante movimento, é uma pessoa com temperamento colérico. Aqui, esse temperamento, a pessoa ela descansa sempre fazendo algo. Eita, Para ela descansar, ela entendi. precisa sempre estar em atividade. Então, aquela pessoa que é muito ágil, que é muito impetuosa, que ela tem uma ideia e ela já vai em busca de executar essa ideia, e no caminho ela vai vendo como que ela pode fazer. Então, basicamente, é assim que funciona uma pessoa com esse temperamento. O colérico, ele é muito reativo. Ele não vai deixar passar nada batido sem que seja resolvido. O colérico é uma pessoa competitiva, é uma pessoa impaciente, e ela tem uma impaciência muito grande, principalmente com aquelas pessoas que estão ao seu lado e que ela observa e encara como sendo uma pessoa lenta. Então, assim, ela está fazendo algo muito ágil, é aquelas pessoas que conseguem fazer duas, três atividades ao mesmo tempo. E tem uma outra ali, ó, que está ali fazendo o trabalho dela, né, lentamente, no tempo dela. Isso vai gerar um desgaste muito grande internamente numa pessoa colérica, de temperamento colérico. Então, é bem interessante quando nós observamos essas pessoas. Elas estão assim, ó, elas sempre no 220. É aquelas pessoas que elas não conseguem relaxar, por exemplo, dar um cochilo depois do almoço. Não, elas descansam se mantendo em atividade. Bem interessante observar pessoas que são assim. Dependendo do temperamento de quem observa, se transforma até em algo chato, porque aquela pessoa ela vai estar sempre fazendo, fazendo e fazendo. Já o temperamento sanguíneo são aquelas pessoas que possuem uma característica parecidas ao temperamento colérico. Então, são pessoas mais expansivas, são pessoas que necessitam estar em constante movimento. Mas, diferentemente do colérico, que é muito impaciente, que é muito inflexível e exigente, o temperamento sanguíneo, ele é mais flexível, ele consegue se adaptar melhor ao ambiente. Então, quando ele quer falar algo, ele dá a opinião dele, mas se depois ele percebe que ele cometeu algum equívoco, se ele percebe que, né, enfim, fez algo que não deveria, ele consegue reconhecer isso, ele pede desculpas. Então, o sanguíneo é extrovertido, é comunicativo. Só que o sanguíneo ele tem uma característica bem interessante que ele não consegue levar para o coração quando ele é ofendido. Então, é aquela pessoa expansiva. Ela, diante de uma determinada situação, ela pode até explodir, por assim dizer. Só que aí, ela depois de um tempo deixa para lá. Ela não guarda no coração. Ela não fica remoendo com aquela situação. Então, o colérico e o sanguíneo possuem características bem semelhantes,
mas tem essa diferença. Vamos colocar, o colérico ele é mais inflexível, o sanguíneo ele é mais flexível. Então tem essa diferença. Já no caso do temperamento melancólico, é um temperamento mais voltado para a reflexão do que para a expansão. Isso não significa que uma pessoa com um temperamento melancólico ela seja uma pessoa tímida. Não. O melancólico ele prefere mais a observação, a reflexão. Então são aquelas pessoas que elas desejam pensar, observar, analisar, para só depois elas agirem. O melancólico, quando vivencia uma experiência na vida que lhe marca muito, ele pode até não falar repetidamente sobre aquilo, mas ele guarda no seu coração. E ele tem uma maior predisposição a nutrir ressentimento e rancor mais facilmente. Então, o melancólico, por ele ter resistência para aceitar o que é novo, o que é diferente, ele vai ter essa dificuldade para aceitar uma ideia nova. Isso pode ser bom, essa característica da pessoa ser mais resistente, né, ao novo, mas também pode ser muito ruim. Só que essa característica do melancólico, dele ter uma certa maior resistência para o novo, até certo ponto transmite uma sensação de segurança para quem está perto dele. Por quê? Já que o melancólico ele gosta de ordem, ele gosta de rotina, ele dá muito valor aos seus princípios e aos seus valores, então essa pessoa ela sempre vai estar atenta a o que pode causar um determinado perigo para ela mesma e para as outras pessoas. Então ela vai estar antevendo as situações. Então, por exemplo, em uma família, ter um membro que é melancólico, ele sempre vai estar atento às situações que podem acontecer e trazer danos para si mesmo e para toda a família. E aí o melancólico, quando alguém falar algo, vamos comprar isso, vamos fazer aquilo, dessa forma, o melancólico ele vai ser mais o pé no chão. Ele vai dizer assim, eu acho que não é uma boa ideia não. Sabe? Fazer esse investimento agora, olha, vamos aguardar mais um pouco, sabe? Ele é um mais conservador. Então, dessa forma, por ele ter mais esse pé no chão, ele consegue observar as situações, fazer suas projeções na mente e avaliar o melhor momento para agir. E dessa forma, ele consegue trazer essa segurança interna e para as outras pessoas. Só que o melancólico também ele é muito crítico consigo mesmo. Ele é pessimista. Então, para que o melancólico ele se sinta seguro e confiante, ele precisa analisar bem, avaliar bem, e dessa forma ele consegue dar um próximo passo. Então, o melancólico ele tem esses pontos positivos, como todos os temperamentos. Só que precisa ter esse entendimento sobre como que cada temperamento funciona para que a pessoa não fique paralisada na vida. Né? E por último, o fleumático. Esse temperamento, ele aprecia mais a reflexão. E por isso ele pode ser visto muitas vezes como uma pessoa tímida. Mas diferentemente do melancólico, o fleumático ele é uma pessoa mais flexível. Então, o melancólico ele é mais resistente a mudanças. Já o fleumático, ele se adapta muito bem às situações. Então, ele não tem resistência quanto a pessoas, ele não tem resistência quanto às situações. Então, se ele percebeu que está errado, ele facilmente, tá bom, eu errei, desculpa, vamos ajustar esse pensamento. O fleumático, ele é uma pessoa mais reservada. É uma pessoa de poucos amigos. Ele prefere ter paz do que ter razão. Então, aquelas pessoas assim, que preferem ficar mais no seu lugar. Elas são adaptáveis, mas elas preferem ficar no seu lugar justamente para evitar contendas, desentendimentos desnecessários. Né? Então, basicamente, é um resumo bem básico sobre cada um desses temperamentos. Interessante. Agora, como é que esses temperamentos eles influenciam no ciclo menstrual, Nathaniel? Boa. Assim como as fases da Lua, as estações do ano, o ciclo menstrual ele tem o seu ritmo com condições específicas
que surgem mais intensamente. Então, reações corporais que estão vinculadas aos elementos da natureza, está tudo conectado. Cada fase do ciclo traz uma mensagem, traz um aprendizado para a mulher. Então, por exemplo, na fase menstrual, é um momento em que a mulher ela precisa se recolher. Então, é um momento mais de introspecção, é um momento de mais silêncio. Já a fase do desenvolvimento do óvulo é um momento de renovação, onde a mulher ali ela precisa dar espaço para novas ideias. É um momento para ação, para começar a trabalhar nessas ideias. Já a fase do óvulo, né, a fase da ovulação, ali onde o óvulo já amadureceu e foi liberado, ali é o pico, é o auge da criatividade, da abertura para o novo. A força para criar, a força para dar luz àquelas novas ideias, é o momento oportuno para que ela coloque no mundo aquilo que antes era apenas uma ideia na sua mente. Já a fase da TPM é o momento dos confrontos internos. É a hora em que a mulher ela precisa da entrega, é a hora do desacelerar. Então, cada mulher ela possui apenas um temperamento. E conhecer a si mesma exige entender como que funciona o seu temperamento, como o seu temperamento lhe guia os seus comportamentos, os seus sentimentos. Cada uma dessas 4 fases. Quando a mulher está dividida, desconectada de si mesma, ela vai viver a vida buscando respostas e meios, né, no meio externo para resolver suas questões. A mulher ela vai viver numa busca constante por recursos para que ela consiga se sentir acolhida, para que ela consiga encontrar uma solução para aquilo que está lhe causando dor. Então, muitas vezes, essas mulheres elas decidem recorrer a anticoncepcionais, a fazer esterectomia, por exemplo. Claro, tem casos e casos, mas assim, em casos mais extremos, a mulher, ao invés de olhar para aquilo que tanto lhe causa dor, ela vai buscar no externo meios para anestesiar as suas emoções. Então, a partir do momento que a mulher toma uma pílula, a partir do momento que ela faz a retirada de um órgão, a partir do momento que ela, enfim, faz qualquer recurso que seja, enfim, ela está ignorando as mensagens que o seu corpo está lhe dando. Se ela sofre de determinado sintoma em uma fase específica do ciclo menstrual, opa, o corpo está querendo transmitir algo. Mas e se ela não consegue parar para olhar aquilo? Se ela não consegue fazer uma leitura correta sobre aquele sintoma? Obviamente, ela vai querer se livrar daquele incômodo. E é aí que o desmantelo começa. Porque essa mulher vai viver a vida assim, ó, sabe? Sem ter uma clareza sobre o que de fato ela precisa olhar, entender e os ajustes que elas precisam fazer. Interessante, Nathan, que esse assunto aqui é muito oportuno porque na live eu tenho uma média aqui de 90% são mulheres. São mães, algumas casadas, outras solteiras, algumas viúvas, mas que lidam com alguns desafios nesse período do ciclo menstrual e até o pós, né, na questão para quem já não menstrua mais. Mas essa questão do emocional é muito importante, porque às vezes, um exemplo, a mulher ela quer dar conta de tudo, né? Quer ser o homem da casa, por assim dizer, né? Quer assumir todas as responsabilidades. Só que, como o Nathan está explicando aí, de uma forma ou de outra, o corpo em si ele vai reagir de uma forma. Aquele feminino ali que está ferido, né? Às vezes, um exemplo, alguma dor no ovário, ovário policístico, algum problema até na questão de gerar uma vida. Ou seja, de uma forma ou de outra o corpo responde, né, Nathan? Por isso que a parte emocional e o físico está tão atrelado no outro, né? Isso, exatamente. E muito importante assim a gente observar, Luiz, que o que é que eu observo? Muitas mulheres falam assim: ah, eu já fiz a retirada de um ovário, eu já fiz esterectomia, enfim, ok. Mas, embora que a pessoa ela já tenha feito a retirada de algum órgão, embora que ela faça algum uso de algum método, né, que traga aí uma alteração, mascare essa parte hormonal, no caso, por exemplo, das mulheres que usam DIU, né? Então, ela não vai ter uma compreensão sobre as fases certinhas do ciclo. Ok,
Mas, mesmo assim, esse autoconhecimento sobre como que funciona a nossa mente é essencial para homem, para mulher, para todo mundo. Para a mulher que está na idade reprodutiva, para a mulher que já passou da idade reprodutiva. Porque não é que a mulher talvez já não menstrue mais, não esteja numa idade reprodutiva, que ela vai deixar de ter emoções, que ela vai deixar de sentir essas emoções. Porque se ela não tem esse conhecimento sobre como lidar consigo mesma, e aí, como é que faz? Né? Ela vai continuar manifestando alterações físicas em outros órgãos. Ela vai manifestar outras doenças. Então, esse conhecimento, o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal é essencial para todas as pessoas em todas as idades. Excelente. Quero fazer um convite para quem está nos acompanhando aqui, que ainda não segue o Instagram do Natan. Clique aqui nesse nome, gente. Convidou você. Aí você já passa a seguir aí o Instagram do Natan. O Instagram dele é Naturopata Nathaniel. Você pode seguir aí. O Natan ele vai fazer um convite daqui a pouco para vocês, de um projeto bem interessante que ele está montando. A quinta pergunta, Natan, é a seguinte. Como o conhecimento sobre esses temperamentos podem ajudar as mulheres a cuidar da sua saúde e evitar dores e doenças durante o ciclo menstrual? Joia. Por exemplo, como eu falei anteriormente sobre as características do temperamento colérico, por exemplo, uma mulher com esse temperamento, ela vai ser aquela mulher mais expansiva, aquela mulher que precisa estar em constante movimento. E é aí que muitas, elas caem nessa armadilha de assumir uma postura, por exemplo, de homem da casa, né? Então essas mulheres, por elas já gostarem de estar sempre fazendo algo, elas facilmente caem nessa armadilha de querer estar cuidando de todo mundo, de querer estar dando conta de muitas responsabilidades. Essa mulher com um temperamento colérico, ela descansa fazendo algo. Ela descansa fazendo uma atividade. São mulheres que têm uma agilidade muito grande, são aquelas mulheres, sabe, muito impetuosas, aquelas mulheres que pensam e já logo vão executar. Elas não pensam, analisam, elas pensam e já colocam a mão na massa. Já o colérico, ele é muito reativo. Diferentemente da mulher, por exemplo, que apresenta o temperamento fleumático. Então, o temperamento fleumático, ele aprecia mais a reflexão. Ele tem uma maior flexibilidade emocional. Ele consegue se adaptar ao ambiente, consegue se adaptar às pessoas. São pessoas que não têm resistência para as situações, para o que acontece à sua volta. Então, se elas veem que estão erradas, elas abrem mão. Se elas veem que determinado assunto, por mais que elas queiram resolver, mas aquilo vai lhe causar muito problema, muita perturbação, ela abre mão daquilo ali porque ela vai priorizar a sua paz. O fleumático, ele prefere estar em paz do que estar assumindo BOs que não são seus. Já diferentemente do colérico, né? Colérico, a mulher, ela vai estar sempre querendo tomar a frente. Então, quando a mulher, ela conhece o seu temperamento, quando ela conhece e entende quais são as suas necessidades, quando ela respeita o seu ritmo interno, quando ela se reconecta consigo mesma, ela vai parar de ficar se comparando com o que a outra faz, com o que ela é capaz de fazer. Ela vai entender quais são os seus limites. E aí ela não vai ficar buscando meios para fazer, para corresponder àquilo que os outros lhe impõem. Então, o autoconhecimento sobre as nossas necessidades emocionais, principalmente, vai nos ajudar a compreendermos sobre o que é responsabilidade minha, o que eu preciso fazer para que as minhas necessidades sejam atendidas, para que eu não projete aquela minha necessidade sobre o outro. E com isso eu passe a cobrar do outro aquilo que eu quero que ele me faça. E aí, dessa forma, quando eu adquiro essa compreensão, eu vou entender, peraí, meu temperamento é esse. Então, se eu tenho essa característica, por exemplo, se eu tenho a característica de ser uma mulher colérica, eu sei que eu vou descansar em movimento. Tá, mas para que eu não ultrapasse os meus limites, não assuma responsabilidades e compromissos que não são minha, né? Não são responsabilidade minha, mas que eu consiga ficar bem comigo mesmo, o que é que eu posso fazer? Até onde eu posso ir,
até onde eu preciso ter cuidado para não desrespeitar a dignidade do outro, né? Por achar que o outro não dá conta, e aí eu pego aquela responsabilidade e vou tentar resolver. Ter essa compreensão vai ser essencial para que a gente consiga ficar bem. Isso vale para mulheres, vale para homens, para todo mundo. Ter esse conhecimento sobre como eu reajo, como eu penso, como eu me sinto, quais são as minhas características. Interessante demais, Natan. Eu estou pensando aqui, porque eu vim conhecer esses 4 temperamentos na minha férias de janeiro, conversando com a minha amiga Deise. E ela dizendo, Wendel, já tô avaliando você é assim, você é sanguíneo, você não sei o quê. E a gente na hora, eu tipo, isso é o quê, hein? Não entendia. Hoje, através dessa live, com esse assunto aí, você já compartilhou, né, o que de fato significa, quais são os recursos, né? E as dores, se não cuidar, né? De cada temperamento desse. Que massa. Muito bom. Muito bom, Nathan. Agora, como é que um exemplo? Para as mulheres que estão acompanhando aqui a live. Estão dizendo assim, rapaz, eu acho que eu sou fleumática, eu acho que eu sou sanguínea, não estou tendo alguns traços, né? Algumas tendências desses temperamentos. Como é que um exemplo você, como naturopata, terapeuta também, pode ajudar essas mulheres? Uma das dos recursos, das minhas especialidades, vamos colocar assim, que eu faço nos meus atendimentos, é a avaliação pela íris. Então, através da análise da íris, nós conseguimos identificar o temperamento de uma pessoa. E não somente identificar, tá, identificamos aqui, temperamento melancólico, ok. Agora, será que eu vou ser sempre assim, Nathan? Claro, cada temperamento tem as suas qualidades, mas também tem os seus vícios, né? Tem aqueles pontos que precisam ser ajustados para que não traga mais impacto negativo para a sua vida. Aí, após essa avaliação, através das nossas íris, identificar o temperamento, aí nós entramos com nutrientes. Então, minerais específicos, vitaminas específicas que vão fazer essa correção dessa diátese. Ou seja, tá, se eu já nasço com o meu temperamento, ou seja, já é algo genético. Então, se eu tenho fragilidades específicas em alguns órgãos, se eu tenho uma tendência para desenvolver determinado desequilíbrio, se eu tenho dificuldade para lidar com determinadas emoções, logo eu preciso de quê? De algo que me ajude, que me dê o suporte necessário para que eu saiba lidar com essas minhas características. Então, para uma pessoa que é muito explosiva, uma pessoa que não tem paciência, ela necessita de nutrientes específicos para fazer essa reposição, minerais, para fazer esse ajuste a nível celular, a nível genético, e dessa forma, essa pessoa, não é que ela vai mudar o seu temperamento, a sua personalidade, mas ela saberá lidar melhor com os acontecimentos externos. Então, ao invés de a pessoa ser muito reativa, muito explosiva, o que vai acontecer? Aquela pessoa ela vai ter uma maior resiliência sobre o que fazer e como lidar com essa situação. Entende? Então, através da avaliação pela íris, aí conseguimos identificar o temperamento, identificar quais são as necessidades de minerais, de vitaminas específicas, fazer essa reposição, usar outros recursos terapêuticos, como as frequências musicais, a fim de trabalhar essas questões emocional a nível inconsciente. Então, existem vários recursos aí que conseguimos aplicar ao longo desse tratamento para que a pessoa ela consiga reequilibrar-se a si mesma, né? Ela conseguir ter esse ajuste na sua qualidade de vida e poder aí viver de uma forma leve. Massa, muito bom. Agora me fala um pouquinho, Nathan, sobre o workshop, né, que você montou, que é o Elas, né? Sobre elas, né? Ciclo menstrual. Como é que Isso. funciona esse workshop? Bom, então esse workshop eu preparei justamente para que as mulheres elas possam ter mais conhecimento sobre si mesmo, Endo. Porque algo que eu já venho acompanhando já de muito tempo, principalmente com as mulheres que eu atendo, é que elas não conhecem. Às vezes não sabem quais são as fases do ciclo menstrual, o que acontece em cada fase, que emoções surgem em cada fase, o porquê que elas se sentem de determinada forma em cada fase. Então, esse workshop foi preparado e desenvolvido justamente
para levar esse autoconhecimento para essas mulheres. Então, vai funcionar da seguinte forma. Primeiramente, para que possamos fazer esse mapeamento, essa identificação desses temperamentos, vamos ter primeiramente uma avaliação individual, aonde eu vou analisar as íris, para a gente identificar questões de comportamento, emocional, físico, verificar quais são as necessidades nutricionais dessa mulher. Aí, posteriormente, nós teremos 4 encontros ao vivo, via Zoom. Cada encontro vai ser para que nós consigamos trabalhar, nos aprofundar em temas específicos e dessa forma essas mulheres terem essa compreensão mais aprofundada. Então, no primeiro encontro ao vivo, nós vamos entender as fases do ciclo menstrual e seus respectivos sintomas. Entender essas diferentes fases, menstruação, fase folicular, ovulação e fase lútea, e como que cada uma dessas fases interfere na saúde física, nas emoções da mulher. E conhecer os sintomas associados. Cada aula, cada encontro será realizado sempre às segundas-feiras à noite, vai possibilitar para que essa mulher ela ganhe uma dose a mais de conhecimento sobre si mesma. E claro, vamos fazer análises dinâmicas em grupo, constelação, justamente para que a gente possa se aprofundar sobre, peraí, por que essa mulher sofre tanto com endometriose? Quais fatores emocionais estão por trás desse desequilíbrio que mesmo ela tendo os cuidados nutricionais, ela não consegue ter melhora? Então aí é necessário nos aprofundarmos mais. E aí essas dinâmicas serão essenciais para que essa mulher ela possa adquirir mais esse autoconhecimento. Então vai ser um workshop, serão 4 encontros ao vivo, né? Aulas profundas e detalhadas para que dessa forma essas mulheres elas possam ter essa aquisição desse conhecimento e entendimento sobre si mesma. Então vai ser um workshop aí bem profundo e bem direcionado nesse tema, ciclo menstrual e emoções. Que massa, muito bom. E no caso, as inscrições já estão abertas, não é isso, Natan? Isso. Quem desejar as inscrições, o link para inscrever-se já está disponível na bio aqui do meu perfil. Quem tiver alguma dúvida, quiser esclarecer alguma pergunta, pode me mandar mensagem no direct também, que eu esclareço. E aí, dessa forma, para que juntos possamos dar início aí nessa jornada sobre o autoconhecimento feminino. Maravilha, meu amigo. Parabéns aí pela uma aula, né? Uma aula para a gente aqui, um assunto realmente muito importante. E é a primeira vez que nesse quase vou fazer 4 anos e meio, vai fazer 5 anos em julho. E estou fazendo live, é a primeira vez que a gente fala sobre esse assunto, desses 4 temperamentos. Já falei de outros processos terapêuticos, né? Mas em relação a esses 4 temperamentos aqui é a primeira vez. Então, e assim, é um assunto muito profundo, que se a gente fosse falar aqui, ficaria horas e horas falando. É muito conteúdo. Parabéns, Natan, que já vai continuar lhe abençoando. Muito obrigado também pelo esse excelente trabalho, junto com a minha mãe, que participou aqui da live, dentro do depoimento. E, assim, é muito bom a gente ver pessoas próximas da gente, né, que tinham uma visão, depois que tem a oportunidade de conhecer a terapia, os processos terapêuticos, se autoconhecer, né, tomar boas decisões na vida, viver de uma forma mais leve, sem culpa, né, aprender a dizer não. Então, assim, parabéns, viu? Porque você faz um excelente trabalho, eu indico, recomendo e desejo que já vai continuar abençoando seu trabalho. Excelente. Amém, amém. Muito obrigado, Andrew. E eu digo mesmo de você, né? Eu já lhe acompanho há um bom tempo e vejo como que você se dedica, né, para trazer e dar oportunidades para profissionais apresentarem os seus trabalhos e não somente para os profissionais apresentar o trabalho, mas para os seus seguidores, né, ter esse autoconhecimento. Então, a cada live, falando sobre saúde mental, isso vai agregando, né? É como peças de um quebra-cabeça, vai juntando e aí dessa forma, muitas pessoas, talvez que não tenham no momento o interesse ou as condições para fazer um programa mais intensivo, mas esse conhecimento que você possibilita, né, os profissionais apresentarem, é essencial, né, para todos nós. É uma troca que agrega muito valor na vida de cada um. Então, que você possa continuar aí, né, se dedicando e dando essa oportunidade, porque isso, sem dúvida, é essencial, assim, e é transformador na vida de muitas pessoas, tá bom?
Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Antes da gente finalizar aqui, Nathan, queria só tirar aqui um print da tela. Vamos lá, vamos Como lá. o perfil vai, essa live vai ficar salva, né? Ou seja, as pessoas que participaram dessa live aqui podem printar a tela do celular também e depois compartilhar nos stories, gente, de vocês, o arroba, né? Naturopata Nathaniel. Você pode ir lá já utilizar isso, porque vai ficar salva no meu perfil e no perfil do Nathan também, essa live. Então, mais pessoas vão poder assistir a partir de hoje, tá bom? Isso aí. Vamos lá. 1, 2, 3. X. Pronto, maravilha, Nathan. Obrigado, meu amigo, mais uma vez, viu? Muito obrigado, Wendel. Eu que agradeço demais. E obrigado a todos aí que acompanharam até o final. Muito bom, amigo. Tudo de bom. Tchau, Tá joia? tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a Beleza. próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Que live, hein, gente? Muito bom, né? Toda live que a gente faz aqui no Instagram, né? Com essa temática de saúde mental, saúde emocional, é uma aula, na verdade, né? Quem assiste... Olha, eu vi aí que a Edvige chegou agora, mas não se preocupe não, que ela vai ficar salva. Dentro de 10 minutinhos vai estar no feed. Você vai poder assistir na íntegra. Maratonar agora de tarde. Ao invés de ver dorama, vai ver uma live, né? Aqui no Instagram. Dá valor aí a esses conteúdos ricos que a gente traz aqui no Instagram ao meio-dia. É muito bom. E assim, é um assunto muito interessante. Porque muitas mulheres, né, como eu mencionei para vocês, né, 90% quase 90% das pessoas que estão aqui na live são mulheres, né? 80% das pessoas que me acompanham no Instagram são mulheres também. Ou seja, o assunto hoje foi específico para elas, porém, essa questão dos temperamentos, para a gente homem também, a gente consegue entender, né? Absorver ali esses 4 temperamentos, como é que funciona. E o trabalho que o Nathan faz, ele ajuda também homens, né? Mulher, tanto tem esse processo terapêutico para mulheres, mas também de forma individual, né? Tem a análise da íris, tem outros processos também terapêuticos de atendimento que o Nathan faz para homens e mulheres. Então fiquem à vontade aí para conhecer o trabalho dele. Indico realmente, porque minha mãe realmente tem uma visão totalmente... Era bem descrente em relação à questão de terapia. E embora me incentivasse sempre a trazer conteúdos do tipo aqui no Instagram, né? Mas minha mãe sempre comentava muito em relação a isso, que ela não ia funcionar para ela, né? No primeiro processo terapêutico que ela participou com o Nathan, ela, Wendel, eu tive a oportunidade de conhecer minha criança. Minha mãe tem uma história assim de muita luta, né? Começou a trabalhar muito cedo, né? Desde acho que os 12 anos, 10 anos, minha mãe já trabalhava na feira, ajudando a minha família, né? E assim, toda essa vivência dela, muitas coisas de infância reprimida, ela aprendeu e está tentando aplicar agora aos 53 anos de idade, ou seja, não está nada perdido, né? Então é muito bom a gente ir atrás de conhecimento e ter a orientação de profissionais como o Nathan. Então, se tiverem a oportunidade de conhecer um pouco mais, se inscreverem nesse processo dele, em relação ao ciclo menstrual da mulher, né, que vai ajudar realmente as mulheres a entender esses temperamentos aí, vai ser de grande ajuda. Tá bom? Uma ótima semana, né? Até uma quarta-feira ainda. Sexta não teremos live, mas a partir de quarta-feira que vem, né, teremos uma bateria de conteúdos. Na verdade, a partir de segunda-feira. Uma bateria de conteúdos de psicoterapia aqui no perfil. Vocês vão vendo depois. Tá bom? Um abraço, tchau, tchau e uma ótima semana pra gente. Fiquem com